Tite completou um mês de Flamengo no último dia 10. E aí? O Adenor já está conseguindo imprimir as suas digitais da equipe? Ele já está conseguindo impor o seu estilo? Ele fez mudanças, muitas mudanças em relação ao trabalho do Sampaoli? O que está funcionando nessa equipe do Tite até agora? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Vamos fazer uma avaliação aqui de algumas dinâmicas, de algumas fases do jogo, como é que ele está fazendo o time progredir no campo, como é que ele está fazendo o time defender. Vamos entender o que está funcionando, o que talvez não esteja funcionando tão bem, quais são as principais mudanças em relação ao trabalho anterior e aos trabalhos anteriores também, o trabalho de 2023, de uma forma geral. Tá bom? Então é isso. Deixa o like aí agora, nesse momento agora. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal. Quase 40% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. E é muito importante que você se inscreva no canal. Estou quase batendo 5 mil aqui, estou crescendo. O canal Falando de Tática ainda é um bebezinho que está engatinhando, a gente está crescendo aos poucos, tá? Então, se inscreve para ajudar. E aí eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de Tite, vamos falar de Flamengo, vamos falar de tática. Pessoal, o canal está momentaneamente sem poder monetizar. Não fiz nenhuma besteira de direito autoral, não tem nenhuma situação dessa não com o YouTube, não. Foi só uma questão aqui de uma cartinha que eu tinha que receber do YouTube, não chegou, eu moro no interior. O YouTube como vocês sabem, uma plataforma localizada nos Estados Unidos, então eles não entendem com tanta facilidade endereços não tão óbvios, né, assim, aqui no Brasil. Então, acabou que tinha um prazo, eu não vi que tinha um prazo para eu realmente receber essa cartinha e poder mandar lá para eles um código lá que eles enviam, e aí teve esse problema. Agora estou tentando resolver de uma outra maneira, e aí, só que com isso, né, o canal parou de monetizar. Então, se você quiser ajudar um pouquinho esse canal, que está sem poder arrecadar com o clube de membros momentaneamente, que não está conseguindo monetizar os vídeos, estou deixando o Pix aqui na descrição do vídeo, vai ajudar, a gente está crescendo aqui devagarzinho, e toda ajuda é sempre bem-vinda para o canal seguir progredindo, tá? Então, olha só, vamos falar sobre esse trabalho do Tite, quais são as mudanças, quais são as evoluções, vamos falar do que está funcionando, e vamos falar sobre muita coisa aqui sobre esse trabalho do Tite nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o conteúdo. Bom, vamos começar falando rapidinho aqui, eu já fiz essa recapitulação, mas vale a gente relembrar rapidamente aqui, bem rapidinho, sobre a plataforma usada e sobre as peças usadas. Então, no primeiro jogo, contra o Cruzeiro, 4-2-3-1, Ribeiro como titular, Arrasca no banco ainda, e ele usando o Gerson como esse cara por trás do Pedro. Arrasca que estava voltando de data FIFA ainda. O Tite preferiu preservar o uruguaio. Começa com o Gerson Ribeiro. Durante o próprio jogo mesmo, ele já troca o posicionamento dos dois, já viu que não tinha funcionado o Ribeiro ali pelo lado direito, e acaba dando certo. Jogo seguinte, contra o Vasco, ele gostou do que viu, Gerson na ponta, Gerson como extremo, um extremo diferente do Bruno Henrique, um extremo de força também, né? Mas um extremo mais construtor, um extremo que é mais meia também. O Bruno Henrique é aquele ponta de tapa longo, de espaço de força, e que vai fazer, às vezes, o papel de um segundo atacante também quando a bola está do lado oposto, né? O Cebolinha ganha a vaga do Bruno Henrique contra o Grêmio, a plataforma é mantida, 4-2-3-1, Thiago Maia e Pulgar, né? Um pouco mais alinhados, o Pulgar com um pouco mais de liberdade, às vezes, de avançar, mas construindo, eram 4+2, a gente via muito esses dois jogadores como esse duplo pivô, como a gente chama, né? O Wesley, mantido como titular ainda, né, naquela altura. E aí, na ausência do Pulgar contra o Santos, ele começa a ensaiar esse 4-3-3 que ele vem usando aí, com o Gerson e o Arrascaeta como esses meias mais avançados, né, à frente do Thiago Maia, numa altura diferente do Bruno Henrique e do Luiz Araújo, né? Bruno Henrique e Luiz Araújo, eles estão um pouquinho mais avançados no campo de jogo, quando o Flamengo vai progredir, né? Então, por isso que eu interpreto essa plataforma do Flamengo atual como 4-3-3 e não como um 4-1-4-1, tá? Não está errado interpretar como 4-1-4-1, não, tá? Futebol não é uma ciência exata, nem sempre tudo está 100% errado, nem tudo está 100% certo, é uma questão de interpretação que eu tenho em relação à altura desses jogadores no campo de jogo, tá bom? E aí, o Arrascaeta do lado esquerdo, isso é importante a gente falar, e o Gerson do lado direito, tá? E a gente vai ver que isso vai mudar daqui a pouquinho. Bom, de novo, ele tem os dois volantes à disposição, não tem o Gerson, que é expulso contra o Santos, ele volta a usar o Arrascaeta como esse 10 nesse 4-2-3-1, e aí ele também não tem o Bruno Henrique, né, que também é expulso contra o Santos. Cebolinha assume essa vaga, né, e a gente sabe que ele já, depois disso, realmente assume de vez essa vaga. Ele tem também, aqui no jogo contra o Santos também, né, já o Luiz Araújo, né, começando uma partida, né,
Luiz Araújo não vai bem nesse jogo, tá? Mas ganha uma nova oportunidade, né? Aqui contra o Fortaleza também, né? Muito importante ele poder ter a chance novamente. E ele vai bem nesse jogo contra o Fortaleza, né? Joga uma boa partida. E aí, contra o Fortaleza, o Tite usa o Felipe Luiz, né? Usa o experiente lateral e joga muito bem o Filipinho aí, como muitos torcedores gostam de falar carinhosamente, né? E aí ele volta para esse 4-2-3-1, mas que já é uma espécie de variação também, que ele já usa o Pulgar um pouco mais avançado do que o Thiago Maia na fase de construção. Começa a construir 4+1, com essa linha de 4, mas o Thiago Maia como único pivô, e já usa o Pulgar um pouquinho mais adiantado, para ele estar um pouquinho mais próximo de zonas mais avançadas do campo, para poder dar esses passos, para ele poder destruir melhor o jogo, para ele poder estar mais próximo dos atacantes, para ele poder fazer esses passos tão importantes que ele faz, que a gente sabe que são primordiais para o Flamengo poder agredir os adversários. Contra o Palmeiras, aí o Tite usa a plataforma do 4-3-3 com o Gerson pela esquerda e a Arrascaeta pela direita. Sobre esse uso e sobre a intenção desse uso do Arrascaeta pela direita e o Gerson pela esquerda, eu vou falar mais num próximo vídeo, porque é um tema que merece um vídeo inteiro sobre isso, tá? Sobre como é que funciona, quais são as intenções, e tem a ver também um pouquinho com o papel dos laterais. A gente vai falar sobre isso em breve, num próximo vídeo aqui nesse canal. O Felipe Luiz toma um cartão contra o Fortaleza, é suspenso, e também o Felipe tem 38 anos, então ele não aguenta ficar jogando quarta e domingo. O Ayrton Lucas volta para a equipe, mas no jogo contra o Fluminense, o Felipe Luiz já volta, né? E a plataforma é a mesma. O Bruno Henrique também está voltando de suspensão e fica no banco, né? Então, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, esses caras todos no banco, né? No banco de reservas, sendo apenas opções. Novamente, Gerson pela esquerda, Arrascaeta pela direita, nesse tripé de meio que ele vem usando, e os pontas, né, bem aberto, e se consolidando como titulares, Cebolinha e Luiz Araújo, né? Muitas mudanças de peças em relação ao que o Sampaoli fazia, né? O Sampaoli quase não usava o Cebolinha, usou bem pouco o Luiz Araújo, o Mateuzinho também, que ganhou a vaga, que ganhou a oportunidade, né? Já no jogo contra o Palmeiras, né? E que se firmou no jogo contra o Fluminense também, era um cara que quase não jogava. O próprio Rossi, né? Que o Tite manteve, mas que o Sampaoli só usou na reta final, né? Usou muito tempo o Matheus Cunha. Então, algumas mudanças de peça. O próprio Pedro também, que é titular absoluto do Tite e que o Sampaoli muitas vezes deixava no banco e era preterido, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a primeira fase de construção, sobre o time progredindo no campo de jogo, sobre como é que o Tite está fazendo esse time jogar, né? Progredir, né? Avançar. Bom, é um 4+1 nesse momento, né? Nessa primeira fase de construção, os laterais ainda não estão por dentro, né? Importante dizer que a gente fala muito sobre essa questão dos laterais por dentro, mas na primeira fase de construção, quando o time está realmente iniciando suas construções, os laterais ainda não estão por dentro, né? Isso é só num segundo momento, né? E aí, o Gerson e o Arrascaeta, né? Como eu já falei, como esses dois meias, e o Luiz Araújo e o Cebolinha bem abertos como os pontas, um papel muito importante do Luiz Araújo, do Cebolinha, como esses pontas muito abertos mesmo, né? Um pouco diferente também do que o Sampaoli fazia. O Sampaoli é adepto do jogo de posição, adepto da amplitude máxima, mas que em muitos momentos não usou esses pontas tão de 1 para 1, tão ponta a ponta, né? Usava muito ponta construtor, usava o Ribeiro, enfim, fazia algumas, o próprio Bruno Henrique, às vezes o Bruno Henrique como segundo atacante, dava o corredor para o Ayrton Lucas em alguns momentos, usava o Wesley, né, também como lateral, que tinha muito essa situação do corredor. Então, os pontas tendo um protagonismo muito grande, né? E aí a gente vê esse movimento aqui em alguns momentos do Gerson baixar para poder atrair a marcação e o Pulgar ganhar as costas da marcação também, né? Fazer esse movimento aqui, essa troca do Arrasca com o Gerson e com o Pulgar, como se fosse uma rotação ali, né? Que eles vão rodar entre eles três, né? E a gente viu isso funcionar muito bem no gol do Pedro, né? Contra o Palmeiras. O Pulgar ganhando as costas do Veiga, o Gerson baixando, fazendo esse passe para o Pulgar e o Pulgar achando aquela linda bola para o Pedro. Pulgar com mais liberdade de avançar, né? Por conta desse movimento aqui, em que eles vão rodando esses três jogadores aqui do meio de campo, trocando de posição, especialmente com o Gerson em alguns momentos baixando para poder achar o Arrasca, achar o Pulgar, fazer o time rodar também, né? Também tem muito bom passe, então é muito capaz de fazer isso, né? Aqui eu estou mostrando para vocês como é que esse 4-3-3 é uma plataforma que, para progredir no campo de jogo, é muito interessante, um esquema escalonado, né? Em que ele tem muitas linhas. Você tem uma linha de 4, depois você tem uma linha de 1 com o Pulgar, depois uma outra linha de 2 com o Gerson e o Arrascaeta, depois uma outra linha de 3 com Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Então você tem
os jogadores sendo distribuídos em várias linhas do campo, né, ocupando o campo de jogo de uma forma bem racional. Então, me agrada essa forma de ocupar o campo, né, do Tite, e ele foi implementando isso aos poucos. Isso é recente, isso vem de 2, 3 jogos recentes, né? Essa forma como é que o time está progredindo. Então é muito interessante perceber isso, porque você potencializa a progressão e ainda cuida melhor da transição defensiva, né? A gente está vendo o Rossi participar, isso não é realmente uma novidade em relação ao trabalho do São Paulo. O São Paulo usava os goleiros para participar, né? Mas o Rossi participa de uma forma diferente, né? Muita qualidade para fazer bola longa, faz a diagonal longa com a esquerda também. Vou fazer um vídeo sobre o Rossi também, está merecendo. Vai ser um tema de um vídeo só para ele, porque realmente faz diferença. Vou trazer aqui vídeos para mostrar para vocês, né, como é que ele tem coragem de temporizar para esperar o atacante, para poder esperar o adversário realmente se aproximar dele, para depois fazer o passo, para poder gerar esse espaço, né? Então, ele tem sido muito importante. O Flamengo, às vezes, até dá para dizer que faz uma saída de 3 com o Rossi participando, e aí o Flamengo faz esse 3-3, 2-3, vamos dizer assim, né? E você também, de novo, né, usando muitas linhas, distribuindo bem os jogadores no campo de jogo, e você tem o Felipe Luiz e o Pulgar já começando a fazer, em alguns momentos, esse movimento para dentro, que eles vão fazer mais à frente, quando o time vai progredindo aqui, ó. E aí você tem esse 2-3-5, os dois zagueiros mais postados, mais atrás, o Felipe e o Mateuzinho mais por dentro, não necessariamente os dois ao mesmo tempo, né? Se a bola vai rodar de um lado, às vezes o lateral vai estar na amplitude, vai estar mais próximo do próprio ponta, e aí no lado oposto o outro lateral fecha para estar mais próximo do volante, né? E o time vai progredindo nesse 2-3-5, todo mundo fala tanto, né, sobre essa plataforma, 3-2-5, 2-3-5, né? Quando a gente olha aqui o posicionamento médio do jogador, aqui dados do SofaScore, a gente confirma esse 2-3-5 aqui. Olha os dois zagueiros mais recuados, você tem os dois laterais e o Pulgar também mais recuados. Você tem aí os dois meias, os dois pontas e o Pedro um pouco mais avançado. É bem claro esse posicionamento médio do jogador aí no jogo contra o Fluminense. Esse 2-3-5, né? Bem desenhadinho aí, inclusive com o Arrascaeta em alguns momentos até mais avançado do que o Pedro, né? Porque ele tem feito muito esse trabalho de atacar o espaço aqui pelo lado direito, né, para gerar situações por aqui, e o Pedro baixando um pouquinho em apoio para participar desse jogo de costas, para poder ser uma válvula de escape, para poder ser um jogador que vai trabalhar nesse pivô, receber essa bola, gerar e fazer o time jogar, né? Isso também me agrada bastante e é capaz de eu falar sobre isso também no próximo vídeo. Quando o time entra em último terço, a gente começa a ver também um pouco dos triângulos, né? Desses triângulos que o Tite já usava muito, por exemplo, no Corinthians de 2015, né? Jogadores se aproximando para fazer tabela, tirar a bola daquela zona de pressão, gerar propositalmente uma zona de pressão, gerar um rondo, né? Aquela situação de bobinho ali, e você tabelar rápido e tirar, né? Aqui os pontos, né? Destacando os pontos mais uma vez para falar da importância deles, desse 1 contra 1, dessa amplitude que eles estão dando, de como que eles estão abrindo as defesas adversárias, como é importante às vezes você ter pontas que abram a defesa, que espassem as janelas do adversário, né? Quando você tem essa amplitude, qual é a ideia da amplitude? É gerar espaço nesse intervalo entre zagueiro lateral, zagueiro, você abrir essa defesa, né? Para você poder achar um passe nesse espaço aí, tá? Que a gente chama de janela na análise, né? Então, os pontos têm essa utilidade, vem atuando bem, o papel defensivo deles também é muito importante, né? Da transição, da organização defensiva, tá? A gente vai falar também sobre isso. E aí, aqui uma situação que eu percebi no jogo contra o Fluminense, né? O Gerson, o Felipe Luiz e o Pulgar fazendo aqui uma trinca aqui de meio na base da jogada, os 3 jogadores aqui na base da jogada, porque são 3 jogadores que acham muito bem o espaço, vão fazer a bola rodar, vão fazer o corredor variar, vão variar o corredor, vão achar passes no entrelinhas, né? Então, o gol contra o Fluminense, né? O Mateuzinho se coloca um pouco mais à frente, né? Vai fixar o André, vai gerar uma preocupação na marcação. O Felipe Luiz está um pouco mais recuado, está um pouco mais na base da jogada, e aí o Arrascaeta, né, também sendo potencializado como um jogador de entrelinhas, né, que vai buscar o entrelinhas, o Tite tentando estimular o Arrasca para fazer isso, né, e o Arrasca recebe essa bola aqui, exatamente aqui nessa região do campo, e aí faz o que ele fez com o Nino, né, o que o Arrascaeta fez com um jogador como o Nino, de nível de seleção brasileira, não é para qualquer um, tá, gente? E aí vamos falar um pouquinho sobre o aspecto defensivo, né, o Flamengo começou marcando muito nesse 4-4-2, muito usando esse bloco médio, bloco baixo, nesse 4-4-2 aqui, muito fixo, né? As linhas bem estruturadinhas, bem estáticas, assim, um jogo mais simples, né? Mais rústico, digamos assim, início de trabalho. E aí, aos poucos, ele foi mudando um pouquinho, chegou a usar um 4-3-3, usou o Luiz Araújo até como um cara nessa segunda linha aqui, até um pouquinho mais dentro, em alguns momentos, né? Em alguns momentos também usou esse 5-4-1, como no jogo contra o Palmeiras, usou o Luiz Araújo para encaixar no Piquerez, fazer quase uma individual ali
no lateral do Palmeiras e fazendo essa estrutura de 5-4-1 também, né? E, como eu já falei, no papel dos pontas, né? Muito importante defensivamente, especialmente o Luiz Araújo, que é muito forte fisicamente, que tem essa capacidade de aguentar, né? Que tem essa resistência para fazer, para estar lá próximo da baliza do adversário e daqui a pouco já está novamente aqui próximo da própria baliza, né? E aí o time aos poucos começa a mexer um pouquinho mais essa segunda linha, né? Percebi que aos poucos também o Tite foi mudando isso, né? Então, na hora que a bola roda aqui, desse lado direito, o Cebolinha vem aqui para se aproximar do adversário, para pressionar por toda a bola, para deixar essa bola coberta, né? Para não deixar, por exemplo, passe nas costas da última linha, diagonal longa, né? Então, aos poucos, essa segunda linha vai se tornando um pouco mais móvel, né? Então, a bola sempre sendo a referência, né? Para onde é que ela vai rodar? Se a bola vem rodar por aqui, por exemplo, mais próximo aqui do Gerson, ele salta aqui, o Pedro também vai fazer um 2 contra 1. A linha toda mexe, né? A segunda linha toda mexe, o Luiz Araújo pode avançar, a linha de 4, a última linha de 4 se ajeita também na hora que o Luiz Araújo avança, e aos poucos isso vai ganhando uma coordenação, vai ganhando entrosamento, né? À medida que o trabalho vai evoluindo, né? E a gente viu também contra o Fluminense, que eu achei muito legal, a presença do bloco alto. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, falando que era momento de arriscar, que era momento de pensar em fazer o bloco alto. A gente sabe que fisicamente o time não aguenta jogar muito tempo no bloco alto. Aliás, nenhum time aguenta, né, jogar tanto tempo no bloco alto, ainda mais o Flamengo, que tem um problema físico aí. Também pretendo falar um pouquinho sobre essa questão do preparo físico do Flamengo. Também no próximo vídeo agora. A gente está em data FIFA, né, então a gente tem muita coisa para falar. Não tem pré-jogo, não tem pós-jogo, então a gente vai abordando temas diversos aqui na data FIFA, no canal Falando de Tática, trazendo muito conteúdo para vocês. Então não se esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal. A gente viu esse bloco alto funcionando muito bem contra o Fluminense. Me espantou, porque foi a primeira vez que a gente viu, de fato, o Flamengo subir o bloco encaixadinho com o Tite. E, mesmo sendo a primeira vez, já funcionou muito bem. Fechamento de linha de passe, induzindo o passe para a zona de pressão, sem se desgastar demais, sem precisar dar aqueles piques no goleiro, deixando o goleiro como homem livre, obrigando o Fábio a fazer bola longa, para depois o Flamengo poder disputar essa primeira bola, disputar essa segunda bola, né? O Flamengo conseguindo realmente subir de forma muito eficiente, né? Muito, muito, muito interessante, induzindo os passes. Me chamou muita atenção como é que o Flamengo induzia o passe para onde queria. O Flamengo fez o Fluminense jogar para onde ele queria, cara. Então, isso é o grande lance do bloco alto, você induzir o adversário para onde você quer que ele jogue, para depois você poder abordá-lo, atacá-lo, desarmá-lo, né? E aí você vai roubar a bola numa zona avançada do campo. E isso, para um time talentoso como o time do Flamengo, é muito importante. Você decide rápido, você vai ter espaço e vai ter como decidir mais rápido ali e resolver e chegar mais rápido na baliza do adversário. Foi muito legal ter visto esse bloco alto. Vamos ver se isso vai aparecer mais vezes, agora na sequência, nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Esse foi o conteúdo, esse é o Flamengo do Tite. Aos poucos ele vai imprimindo suas digitais, impondo o seu estilo, fazendo as mudanças. Ele mesmo, em relação ao que ele experimentou no início do trabalho, já mudando também, né? Entendendo o que pode ser melhor, começando a ter a coragem de fazer, por exemplo, a marcação em bloco alto, começando a se adaptar um pouquinho a cada adversário, né? Começando realmente a botar as manguinhas de fora, vamos dizer assim, né? Ele começou bem mais conservador, né? Início de trabalho, simplificando muita coisa. Aos poucos o jogo vai ficando mais complexo, o Flamengo vai mudando um pouquinho, vai ficando com a cara do seu treinador, com o uso dos pontos, com o uso dos laterais por dentro, com uma série de situações em que ele vai realmente impondo o seu estilo. Deixa o like, se inscreve no canal, se puder ajudar com o Pix, está aqui na descrição também desse vídeo aqui, o Pix aqui do canal Falando de Tática. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo. Forte abraço. Eu fui.